Continuando então a nossa aula 1, parte 2, nós vamos aprender aqui como dar início então aos nossos esboços, né? Mas antes nós vamos realizar a visualização das sub-áreas dentro da nossa área de trabalho, tá bem? Algumas abas ou janelas que são bem importantes para nós. Se você chegar a clicar aqui num arquivo, tá? Que dentre aqueles que estavam arquivos públicos, para sair dessa janela, vocês podem ir simplesmente aqui nesse menu de documentos e fechá-lo, tá? Nós podemos fechar. Vai aparecer aqui para vocês os arquivos que vocês abriram recentemente, né? Se vocês querem tirar esses arquivos, né, para não ficar aqui, vocês podem ir em abertos recentemente e removê-los. Como? Clica com o botão direito e vir em remover aberto recentemente. Da mesma forma, eu vou fazer para esse outro arquivo, tá? E aí vai ficar limpos os recentemente. Por quê? Se é aqueles arquivos que vocês abriram recentemente, mas vocês não vão utilizar eles vão ficar aqui, né? Aparecendo por um bom tempo, né? Então, se vocês preferirem que ele não fique aqui para que apareçam mais documentos, aqueles que são importantes mesmo, vocês podem excluí-los do aberto recentemente. Não dá para excluir direto aqui pela minha forma, como eles apareciam aqui, tá? Tem que ir pelo aberto recentemente, selecionar eles e clicar, tá bem? E depois, por fim, também eu posso colocar arquivos no lixo, mas os arquivos que eu posso, os documentos, né, que eu posso colocar no lixo são aqueles documentos que eu criei, tá? Que vocês vão criar, tá bem? Então, voltando aqui para a minha forma, né? E foi daqui que nós, então, iniciamos, né, nessa nossa configuração. A primeira aba, né, a primeira janela de abertura do programa, ela sempre vai abrir dessa forma. Claro que aqui os arquivos vão aparecendo. Para nós criarmos um documento novo, tá, vocês vão clicar aqui em criar e depois documento, tá? Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês o seguinte: tem algumas formas, né, de aprendizagem que vocês podem também interagir junto com o centro de aprendizagem, aqui no OnShape, tá bem? Assim como em outros softwares, como o SolidWorks, eles também possuem alguns eventos dentro do próprio software que ele, de certa forma, ensina vocês a como utilizar algumas ferramentas dentro do próprio software, tá? E aqui também é da mesma forma. Vocês podem acessar aqui o centro de aprendizagem e ele vai demonstrar para vocês como se utilizam alguns dessas ferramentas do software, tá bem? Então vamos para a criação propriamente dita dos desenhos. Vamos clicar aqui em criar, né? E aqui tem criar um documento, né? Nós podemos também criar uma pasta, tá? Importar alguns arquivos de alguma pessoa, ou pode ser pública, ou do nosso programa, nosso computador mesmo. Importar da nuvem, tá? E colocar alguma etiqueta, alguma informação, né? Digamos que o arquivo seja sigiloso, né? Enfim, vocês podem colocar algum tipo de etiqueta no documento, tá bem? Então, se vocês querem colocar dentro de uma pasta todos os documentos, né? Criar uma pasta, no caso, aqui para nós, ou desenho 2, ou se não, informática 2, vocês podem criar e aí vão ficar todos os arquivos lá dentro. Também dá para deixar todos os arquivos avulsos, vai ser mais fácil para visualizar eles, né? Para navegar visualizando, sem ter que abrir a pasta, tá? Então vai de acordo com a organização que vocês acharem melhor, tá bem? Então nós vamos aqui criar primeiro um documento de forma simples. Eu vou colocar como aula 1, tá? Nós vamos desenvolver apenas algumas ferramentas, não é um
um documento específico, né, uma peça específica, tá? Vai ser redirecionado então para a área de trabalho mesmo do programa. O que vocês têm aqui? Tem algumas janelas, né, bem importantes. A área de trabalho propriamente dita, ela é delimitada aqui por essa linha, por esse menu de ferramentas, tá? Por esse espaço aqui que eu percorri com o mouse, com o cursor do mouse. Então essa é toda a janela de trabalho, é aqui que vocês podem desenhar, tá? E aqui sempre vai aparecer os planos para vocês, os 3 planos para a criação dos esboços, tá? O que acontece? Tanto no SolidWorks como também aqui no OnShape, ele necessita sempre de uma face ou um plano para ser criado. Tá? Ele não pode ser desenhado em qualquer ponto do espaço. Tem que ter um plano ou uma face. Tá? Então, no caso, como não existe objeto nenhum aqui, nós temos que iniciar por um plano. Temos que selecionar qualquer um desses planos. Então, para vocês escolherem um plano, vocês têm que imaginar a peça que vocês vão desenhar. Tá? Você tem que imaginar onde é que vai ser a vista frontal, onde é que vai ser a superior, ou onde é que vai ser a lateral esquerda ou direita. Tá? Então, nesse caso, depois que vocês entenderem como é que é a peça, vocês vão pensar o seguinte: por que vista eu vou começar? Se for a frontal, então selecione o plano frontal. Se for a direita ou a esquerda, enfim, é o plano direito. Se for a superior ou a inferior, nesse caso, vocês vão escolher o plano de topo. Tá? E aí, depois disso, né, ele vai ficar acionado para vocês. Tá? Então, essa é uma das áreas, né, do software. Aqui é onde aparecem todos os features. Tá? Aqui também eu posso selecionar os planos. Ó, tá? Eu posso também apagar. Sempre que aparece esse olhinho aqui do lado, eu posso apagar aquele plano, tá? Para que ele não apareça. Mas no caso dos planos é bem importante que eles fiquem aparecendo para nós. Somente numa apresentação que talvez seria interessante removê-los. Tá? Mas durante todo o processo de desenhar é interessante que os planos fiquem. Tá? Bom, mas vocês já sabem que dá para ocultá-los, tá bem? Bom, aqui vão aparecer os filtros, né? Vou até botar aqui o sketch, né? Vou colocar um esboço, tá? E aí vou dar 2 cliques aqui nele. Selecionar um plano, claro. Selecionar um plano para o meu esboço, é o Sketch 1, tá? Vou clicar 2 vezes em cima do esboço para poder desenhar, tá? Então eu vou pegar aqui uma circunferência, tá? Vou pegar uma circunferência e vou desenhar a partir do meu ponto de origem. No meu caso, né, eu gosto de desenhar sempre com o plano, né, sendo toda essa janela aqui, né? Eu gosto de ficar com a visualização perpendicular ao plano. Então, para isso, eu posso escolher aqui, ó, como eu selecionei o plano frontal para fazer o meu Sketch 1, que é o esboço 1, eu vou clicar aqui em frontal, tá vendo esse cubo aqui? Essa é outra parte do programa, né, que vocês vão entender agora para que serve. Então, ó, vou selecionar o frontal. Vai aparecer o plano frontal. Cadê o plano de topo? Está aqui. Só que como ele está disposto paralelo à nossa visualização, à nossa imagem aqui, nós não conseguimos ver a representação dele, né, no plano. Assim também o plano direito, né, o plano esquerdo também. Então, vou utilizar a origem para fazer aqui uma circunferência. Não fiquem preocupados agora porque eu não estou explicando cada uma dessas partes. Eu quero, na verdade, explicar para que serve o filter aqui. Tá? Então, ó, vou colocar aqui uma medida. Eu vou botar 80 milímetros.
tá? E vou extrudá-la. Extrudá-la é torná-la tridimensional, tá? Então, se eu girar aqui, ó, com o mouse, isso também nós vamos aprender daqui a pouco, nós podemos puxar diretamente com o mouse, a medida vai aparecer aqui, ou nós podemos então colocar uma medida direta, né? E aí vou dar um OK. Muito bem, então vejam só o que eu fiz. Eu primeiro criei um esboço, tá? Que é o esboço 1, tá lá, ó, cliquei em cima dele, aparece. E agora, com aquele esboço 1, eu fiz a extrusão 1, né? Eu extrudei, né? Eu tornei aquele esboço tridimensional, né? Eu coloquei uma altura, uma profundidade naquele esboço e aí eu consegui realizar o meu sólido. Então vocês notam aqui que o filtro, né, essa parte aqui, ela vai sempre demonstrar como é que foi a sequência de eventos para criar aquele sólido, aquela peça, tá bem? Então para isso que serve essa parte aqui, essa lateral esquerda aqui do programa, tá? Que nós podemos aqui, se nós preferirmos, né, podemos ocultar, né, ou podemos fazer com que ela apareça. Isso depende do que nós vamos fazer, tá? No caso de uma apresentação, ela não é necessário demonstrá-lo, né? Aí vocês podem tirar, tá? Então, nesse caso aqui, para isso que serve essa parte aqui esquerda, tá? Essa parte aqui nós vamos ver mais adiante, né? Nós podemos unir certas partes, né? Dividir em mais de um objeto, né? Então isso aí eu vou deixar para mais adiante. Mas aí vocês já sabem que é nessa aba aqui que nós vamos realizar, na verdade, que vão aparecer as diversas partes do nosso objeto. Tá? Aqui eu estava falando para vocês, é onde existem os planos, tá? Onde existem a visualização, né, dos vários planos, tá? Então aqui dá para ver que eu estou na parte de trás da peça, tá? Dá para ver por causa da escrita que está ao contrário. Então o outro lado ficaria aqui. Como é que vocês conseguem fazer esse giro aqui? É só clicar no scroll do mouse, na bolinha do mouse, né? E vocês vão conseguir girar a peça, tá? Vão conseguir girar ela de um lado para o outro, tá bem? Vocês podem também, girando a bolinha do mouse, agora não clicando e segurando ela, né? Mantendo pressionado, vocês conseguem girar. Se vocês quiserem aproximar ou afastar, vocês vão girar o scroll do mouse, a bolinha do mouse, tá? Essa rodinha que tem aí. Se vocês quiserem ir por um comando direto no teclado, vocês podem clicar com F. O F ele vai trazer a peça, independentemente de onde ela esteja. Se ela está com um zoom muito alto, vocês vão clicar em F, ela vai aparecer para vocês. Se ela está com um zoom muito baixo, da mesma forma. Só clicando a letra F vai aparecer para vocês. Então, a visualização dos diversos planos, né, e também das perspectivas, né, no caso aqui, ó, essa aqui é uma perspectiva isométrica. Tá? É só clicar nesse cantinho aqui. Se vocês quiserem outro tipo de visualização, é só ir clicando sobre esse cubo. Tá? Vocês podem também ir direto pelas setas que tem aqui. Vocês conseguem girar ele com um certo valor de ângulo, né? Depois tem também as flechas, tá? Que vocês podem navegar também por elas. E aqui debaixo, né, vocês vão ver que tem também um cubo aqui, são as várias orientações que vocês podem colocar, né, o documento de vocês, a peça que vocês estão utilizando. A isométrica é a que nós estávamos utilizando, né? Existe ainda a dimétrica, que tem uma certa inclinação em relação à trimétrica. Depois nós temos a trimétrica, né? Então, isométrica, a mais utilizada, depois dimétrica e trimétrica. Tem outros tipos de zoom, né, que vocês podem também ir direto por aqui, tá? Tem sombreado com bordas, então desaparece algumas arestas. Sombreado com bordas aparentes.
Aí tem a perspectiva cônica, me esqueci de falar, tá? É aqui, ó, desativar ou ativar perspectiva, que é a perspectiva cônica, né? Que é um outro tipo de visualização em perspectiva que é, com uma outra metodologia que é utilizando como ponto de fuga, tá? É bastante utilizado no desenho artístico, tá? Aqui também existe o zoom para caber, zoom numa janela, né, que vocês podem querer dar um zoom lá naquela parte da peça, né, e aí ele vai dar um zoom naquele ponto, né, específico, né, ó, zoom da janela, ó, quero olhar aquela borda lá, ó, aí ele vai dar um zoom na borda. Tá, seguindo aqui, acho que eu até tinha pulado alguns, já passamos pelo sombreado também, vou dar um F aqui. Depois sombreado com bordas ocultas, com bordas removidas, né? Ele vai ficar simplesmente o desenho. Depois nós temos aqui bordas ocultas visíveis, tá? Tá vendo lá atrás? As ocultas que estão atrás da peça começam a aparecer lá, ó. Depois com arestas tangentes, translúcido e assim por diante, tá? Não vamos ficar se detendo a cada um. O que eu indico para vocês é usar sempre o isométrico, né? E usar o sombreado, tá? Esse é o mais utilizado. Mas isso, claro, não impede de vocês terem outro tipo de experiência e querer selecionar cada um desses aqui. Vocês podem ir mexendo em cada um deles para verificar, né, qual que é o mais interessante. Bom, retornando aqui, quando eu cliquei aqui em esboço 1, eu criei o esboço 1 e depois selecionei ele, clicando 2 vezes, tá? Aí ele fica selecionado, dá para ver que agora ele aparece o esboço 1. E aí todas aquelas ferramentas que eu tinha mostrado lá anteriormente, aquelas que estavam selecionadas, todas aquelas estão aqui. Se vocês selecionarem mais algumas, né, aquelas que nós vimos lá na aula 1, parte 1, elas vão aparecer aqui, tá? Vocês podem notar que existe um espaço ainda aqui para caber esses outros ícones. Não dá para acrescentar todos, porque senão ele vai dividir em duas linhas aqui todos esses comandos. Então, claro, vai da experiência de cada um. Depois de ter feito o esboço, aqui aparece o esboço, né? Vocês vão para o recurso. Então agora aparece o recurso. Depois de ter feito o esboço, tem aqui vários tipos de recurso que são todas as ferramentas que nós vamos aprender durante as aulas aqui, tanto de desenho 2 quanto de informática 2. Tá bem? Então, por hora era isso que eu tinha que mostrar para vocês, tá? E na próxima aula, então, nós vamos começar a criar alguns tipos de geometrias, né, no Sketch, para que vocês então aprendam dar início, tá, a como colocar as cotas, né, como colocar as dimensões. Na verdade, as cotas é mais adiante, como vocês vão colocar as dimensões nos esboços para depois torná-los de forma tridimensional, tá bem? Então até a próxima.